Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre a importância da advocacia e as prerrogativas do advogado. Para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Alisson Caride, que é advogado e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Bauru. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, professor César. Estamos aqui à disposição. Espero que consigamos trazer temas importantes aí para o cidadão, para aqueles que nos assistem. Sem dúvida alguma, nós que agradecemos. Quando eu abri o programa aqui agora há pouco, falando da importância da advocacia e como é sabido, neste programa nós procuramos levar informações de qualidade, de forma simples, de forma clara para os nossos telespectadores. E pode parecer num primeiro momento que o tema é voltado para aqueles que somente advogam, mas não é assim. Quando nós falamos aí da importância da advocacia, prerrogativas do advogado, na verdade isso se volta em benefícios para o próprio cidadão. E falando já do segundo tema nosso, que é a prerrogativa aí do advogado, as prerrogativas dos advogados, algumas pessoas dizem que os advogados possuem privilégios, quando na realidade nós temos as prerrogativas. Como é que fica essa situação, né? Que as pessoas pensam que o advogado possui privilégios? Exatamente, professor. É uma visão equivocada. Na verdade, o advogado não tem privilégios, mas assim como o magistrado tem as suas prerrogativas, o Ministério Público tem as suas prerrogativas, a advocacia também tem as suas prerrogativas que garantem um efetivo exercício da profissão. Sem dúvida. E uma situação agora falada, né? Prerrogativa, 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 como o nosso intuito aqui é esclarecer a população. Talvez esse tema para a população em geral, ou esta palavra prerrogativa profissional do advogado, possa soar um tanto quanto complexa. Afinal de contas, aí, o que vem a ser essa prerrogativa dos advogados? Então, ao contrário do que alguns imaginam, né, não são privilégios, mas são garantias. As prerrogativas do advogado são garantias para que ele possa exercer a sua profissão com liberdade, com efetividade, na defesa dos interesses do seu constituinte, que é o cidadão, né, na maioria das vezes, para defender corretamente aí os interesses daquele que contrata o advogado. Para facilitar para os nossos telespectadores, ainda nesse tema, nessa vertente das prerrogativas dos advogados, como fica aí para o entendimento através de um exemplo? Prerrogativas através de um exemplo. Isso, perfeito. Por exemplo, nosso Estatuto da OAB garante lá no seu artigo 7º que o advogado tem o direito de se entrevistar reservadamente com o seu cliente quando o seu cliente estiver preso, né? Essa é uma garantia de que não haverá interferências no trabalho do advogado para que ele possa bem exercer a sua profissão e defender o seu cliente. Então, professor, nós vemos que, na verdade, nós falamos que são prerrogativas do advogado, mas isso reflete diretamente do direito do cidadão, né? Se essas prerrogativas forem violadas, não forem respeitadas, quem estará sofrendo prejuízo não é tanto o advogado, mas sim o próprio cidadão que contratou aquele advogado, porque não vai ter um pleno exercício do direito de defesa. Uma outra hipótese, por exemplo, é o direito do advogado de ver o processo lá no fórum, né, ter vista dos autos, para que ele possa tomar conhecimento do que está acontecendo no processo. Também mais uma prerrogativa do advogado que respinga, que vai ter relação também com o direito do cliente do advogado, daquele que contrata o advogado. Na verdade, o que ocorre, embora se diga que as prerrogativas são inerentes ao advogado, ela se reverte no benefício para o próprio cidadão que está ali amparado através do profissional que é o advogado que lhe assiste. Essa é a situação que nós verificamos hoje aí, né? Muito se vê aí na mídia, jornais, internet, que ocorre muitas vezes aí aquela questão de desrespeito às prerrogativas profissionais do advogado, né? Na verdade, esse tema é palpitante. E o que acontece? Qual é o procedimento aí quando nós temos aí esse desrespeito às prerrogativas do advogado? A consequência, na prática, né, como nós já dissemos, é um prejuízo para o cidadão. Nós costumamos dizer que a prerrogativa é do advogado, mas o direito que ela contém é do cidadão. Essa é a primeira consequência prática.
No campo dos procedimentos, quando há uma violação da prerrogativa profissional do advogado, a OAB costuma intervir, né, para garantir que aquele colega advogado tenha o pleno exercício da sua profissão. A OAB também faz um processo de desagravo, que é para reparar a ofensa que o advogado sofreu. Então, são esses os meios inerentes que nós temos para a defesa das prerrogativas. Nós temos uma novidade aí, inclusive, que existe um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, que pretende criminalizar a violação das prerrogativas. Então, vai ser uma garantia maior do exercício da advocacia. Quando uma autoridade pública, quando alguém impedir o advogado de trabalhar, vai passar a ser considerado um crime e com todas as suas consequências de um processo crime. Então, nós temos aí uma ferramenta maior que está por vir. É interessante, né, essa sua fala, porque embora a prerrogativa seja inerente ao profissional, na verdade ele exerce a prerrogativa, mas na defesa do direito do cidadão. Quem se beneficia, o beneficiário final da prerrogativa do advogado não é o advogado. É isso que às vezes as pessoas não entendem, né? Pela sua palavra aqui, né, doutor? Pelas suas palavras aqui. Exatamente. A gente imagina a situação, por exemplo, em que o cliente contrata um advogado para verificar um processo que ele está sofrendo ou para verificar uma investigação criminal que está acontecendo na delegacia da polícia e chega ou no fórum ou na delegacia e a autoridade não permite que o advogado tenha acesso aos autos. Quem está sendo prejudicado, na verdade, é aquele cidadão que vai ficar sem saber o que está acontecendo com ele. Ele contratou um advogado, mas não conseguiu ter ali a defesa dos seus direitos efetivadas. Então, essa é a importância da existência dessas prerrogativas profissionais. Interessante. Isso nos leva a pensar aí da questão já processual, né? Às vezes nós temos aí o cidadão sendo processado, seja civilmente, uma pessoa ingressando com uma ação contra outra, seja criminalmente, o Ministério Público exercendo o seu mistério aí. Na realidade, aí nós temos um momento lá na frente que é o próprio processo, onde o cidadão se envolve no processo. E aí aquela situação, né? Parece que não tem como nós verificarmos o processo sem a presença do advogado, né? Então, na verdade, a lei traz algumas situações excepcionais, né? No caso de processos do Juizado Especial Cível, de até 20 salários mínimos, permite que a própria parte peticione em juízo, né? Pleiteie seus direitos. O processo trabalhista também permite que o trabalhador faça a sua reclamação de maneira oralmente lá na Justiça do Trabalho. Mas o que nós vemos na prática é que a maioria das pessoas, quando quer a defesa dos seus direitos, procuram um advogado porque é o profissional preparado para isso, o profissional adequado que tem conhecimento de causa, né? Então, nós temos exceções legais, mas, via de regra, não se tem processo sem a efetiva participação do advogado. Mesmo porque quem ingressa com a ação ali é o advogado contratado pela parte, e quem vai defender outra parte que está do lado de lá, vamos dizer assim, o réu, o requerido, é outro advogado de confiança dele. Então, aí estabelece essa relação processual com a presença dos advogados de ambas as partes aí. Outra situação, doutor Alisson, nós temos aí no Poder Judiciário hoje a questão dos sejusques, né, onde são realizadas aí acordos, audiências, e ali existe a previsão para ser efetivado determinados acordos sem a presença do advogado. Aí alguns vão dizer, se o advogado não está ali, fica mais fácil, então é melhor para o cidadão. Outros podem dizer que não. Então fica essa celeuma. Para dizer aí para o nosso telespectador, a falta do advogado no Sejusc hoje, isso é um benefício para o cidadão ou, na verdade, isso ele está tendo um verdadeiro prejuízo? Na verdade, nós temos uma preocupação muito grande atualmente com o Sejusc. Na verdade, o Sejusc foi criado não com a finalidade de beneficiar o cidadão, né, mas sim de desafogar o Poder Judiciário, o que é uma situação que nos deixa bem preocupados. Principalmente porque nós vemos que no Sejusc está se fazendo acordos sobre questões muito importantes, questões fundamentais da pessoa, principalmente ligadas ao direito de família. Um divórcio, guarda de filhos, pensão alimentícia, questões muito importantes e que se tem permitido que a parte compareça sem a assistência de um advogado, sem a assistência do técnico ali, da pessoa preparada para isso.
E aí o cidadão que vai lá desacompanhado, muitas vezes acaba fazendo um acordo que ele não está entendendo depois que responsabilidade que ele está assumindo, né? Isso é muito complicado. A gente costuma dizer o seguinte, professor, quando nós procuramos um atendimento num centro de saúde, num pronto-socorro, com todo respeito a toda e qualquer profissão, mas nós vamos lá para ser atendido por um médico, né? Na advocacia tem que ser da mesma maneira. Quando você tem um problema jurídico, o profissional que é técnico, que é preparado para te ajudar, que tem a formação específica, é o advogado. Então, o cidadão muitas vezes vai desacompanhado de advogado, ele pode acabar criando uma situação que ele não está compreendendo direito o que está acontecendo e sofrer consequências disso lá na frente. Sem dúvida, as consequências podem, não no momento ali, mas futuramente podem ter consequências graves, questão aí de alimentos, como dito agora há pouco, e questões aí envolvendo o direito de família, né? Inclusive, professor, nós advogados, nós não somos contra a conciliação, muito pelo contrário, né? Mas nós queremos que a conciliação seja feita de uma maneira que seja benéfica para as duas partes que estão participando do acordo. A OAB, inclusive, tem um projeto que é parecido com o Sejusc, com uma diferença. É o projeto OAB Concilia. A diferença é que, nesse projeto, obrigatoriamente, as duas partes têm que estar representadas, cada uma com o seu advogado, justamente para que essas situações de risco, para que essa assistência, essa compreensão técnica do que está sendo feito ali na conciliação, seja compreendida pelas duas partes. Essa é uma situação aí que realmente ocorre, mas nós estamos falando aqui da presença do advogado para ambas as partes, mas nós sabemos que grande parte da população é uma população carente. O país hoje vive uma crise muito grande, as pessoas estão com dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, muitas pessoas desempregadas, pais de família aí que não conseguem sustentar seus filhos em escola e tudo mais. A crise está batendo a porta de todo mundo. E aí surge essa questão, as pessoas mais carentes que não têm condições de bancar, de pagar um advogado, como ficam essas pessoas, né? É uma questão intrigante e muito importante de debatermos aqui. Mas nós vamos fazer isso após o intervalo, não saia daí. Mariana, eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Hoje estamos falando sobre a importância da advocacia e as prerrogativas do advogado. Debate o tema comigo o Dr. Alisson Carride, que é advogado e presidente da Comissão de Prerrogativas da OAB de Bauru. O bloco passado nós estávamos discutindo a questão da importância da presença do advogado amparando ambas as partes em um processo, tanto o autor como o réu,
Eu havia citado aqui uma situação, indagado uma questão, que é aquela onde a pessoa carente, eu ia dizendo, o país vive uma crise muito grande, nós temos pessoas desempregadas e as pessoas acabam se envolvendo às vezes em processo, a pessoa quer ingressar com uma reclamatória trabalhista, a pessoa quer aí pleitear uns alimentos para o filho, uma série de situações e problemas que surgem na vida, no dia a dia de cada um. E essa é a situação, como é que fica a questão do carente, que não pode aí arcar com um advogado. O Estado ele é obrigado a oferecer assistência jurídica para as pessoas carentes, né? Então, nós temos essa garantia constitucional, inclusive, né, de prestação da assistência judiciária. Aqui no Estado de São Paulo, as pessoas que não podem pagar um advogado contam com a Defensoria Pública do Estado, né? A Defensoria Pública presta esse serviço de assistência judiciária, mas não consegue também sozinha atender toda a demanda existente. Então, por conta disso, a Defensoria ela firma um convênio com a OAB e nós temos hoje no Estado, professor, mais de 40 mil advogados inscritos nesse convênio com a Defensoria que prestam aí essa assistência à população. Então, se a pessoa não tem condições de pagar um advogado, ela deve procurar a Defensoria Pública, né, procurar os órgãos legais. A própria Defensoria vai tomar conta do problema daquele cidadão ou então vai encaminhar para um advogado conveniado. O importante é que a gente compreenda que não é porque o cidadão não tem condições de pagar um advogado que ele pode aí atuar num processo judicial, numa audiência de conciliação desacompanhado, porque daí o prejuízo dele vai ser muito maior. Sem dúvida. E o Estado, então, né, através do convênio entre a Defensoria Pública e a OAB, amparando as pessoas aí que vivem um momento difícil na vida, nada melhor do que aí se valerem desse convênio. Uma outra questão que nós verificamos hoje, principalmente na mídia, é a questão de processos criminais. Nós temos uma série de operações aí em relação a políticos, processos, crimes estão de manhã, à tarde, à noite, de madrugada, vamos dizer praticamente 24 horas por dia, aparecendo na televisão, aparecendo no rádio, aparecendo na internet, holofote para todo lado sobre questões eminentemente que digam respeito a processos, crimes envolvendo políticos, vamos assim dizer. Operação daqui, operação dali, Polícia Federal, Judiciário, prende um, solta o outro, temos toda essa questão. Existe um pensamento, vamos dizer assim, de algumas pessoas que, na realidade, têm a cultura de dizer o seguinte, mas esses criminosos não podem ter advogado, eles são criminosos. Como que um criminoso vai ter aí um advogado para defendê-lo? Isso não é possível. Algumas pessoas dizem que o advogado defende a impunidade, chega até esse ponto. O que, ao meu ver, é um equívoco, né? Então, para passar essa questão hoje que nós estamos vivendo para os nossos telespectadores, como fica isso tudo hoje? Infelizmente, nós temos sim esse pensamento, o advogado, principalmente aqueles que atuam na área criminal, é muito estigmatizado hoje em dia, né? Tem esse entendimento popular de que o advogado criminalista, na verdade, ele só serve para defender bandido, quando, na verdade, o advogado ele luta pelo direito de defesa que todo e qualquer cidadão possui, né? Nós temos que entender isso. Qualquer um de nós pode vir amanhã a ser processado criminalmente. Não estou querendo dizer que qualquer pessoa aí é passível de cometer um ilícito penal, mas nós não sabemos o que pode acontecer, podemos ser alvo de uma investigação, né? Podemos atropelar uma pessoa na rua e se entender que nós agimos de forma culposa e provocamos lesões corporais ou até mesmo uma circunstância mais grave e sofrer um processo crime. E aí, nessa hora, o advogado, principalmente aqueles que atuam na área criminal, eles estão lá para garantir que se cumpra o que a gente chama de devido processo legal, ou seja, que aquele processo contra a pessoa funcione de acordo com as regras estabelecidas, que não hajam abusos, né? Nós já vivemos tempos de exceção em que eram cometidas diversas violações às garantias e direitos fundamentais. Então, a importância da advocacia e da advocacia criminal, sobretudo, é essa hoje em dia, né? Essa garantia. O advogado ele não defende
ali o crime, a prática do crime, né? Mas ele defende a pessoa do criminoso para que os seus direitos e garantias sejam satisfeitos, sejam observados. Não se quer lutar por uma impunidade assim, sem nenhum critério. O que se quer é que não hajam excessos, que a lei seja cumprida. Se a lei é boa, se a lei é branda, aí já é uma outra discussão. O importante é que a figura do advogado é indispensável para se garantir, para se ter essa noção de que as normas serão observadas, serão protegidas. Uma outra questão que nós vemos aí na mídia, diuturnamente também, algumas pessoas falam assim que os honorários recebidos por advogados criminalistas advêm lá de produto de crime. Olha, o senhor está recebendo aí os seus honorários que o senhor está trabalhando, isso é fruto de produto de crime. Como que o senhor atua em prol de um criminoso recebendo honorários que vêm do crime? É isso que se diz. É mais uma versão equivocada, né? Mais um entendimento errado. Na verdade, assim, o advogado ele recebe os honorários pelo seu trabalho. Entendeu? Se uma pessoa ligada, por exemplo, a um crime organizado, ele vai no supermercado e faz uma compra, o dinheiro que está sendo pago para o dono do supermercado não é questionado de onde vem. Se ele tem um problema de saúde, vai numa consulta médica e paga a consulta médica, também não se questiona de onde vem aquele dinheiro, né? Em relação ao advogado, tem-se essa mania, principalmente alguns órgãos da imprensa, de ficar juntando ali o advogado, né, com o produto do crime, como se os honorários advocatícios ali fosse algo ilícito, fosse algo que faz parte da organização criminosa, quando na verdade não é isso. O advogado ele não vai questionar ali de onde está vindo os seus honorários, ele está trabalhando licitamente, exercendo a sua profissão e recebendo os seus honorários, como o dinheiro circula para todos os outros fins, circula também para pagar o advogado. Declarando no seu imposto de renda, pagando os impostos devidos, Exatamente. Não há nenhuma ilicitude Exatamente. nessa situação. Uma outra questão que eu me recordo agora, me parece que foi o ano passado, nós tivemos uma situação, foi noticiado aí, eu não me recordo que mídia, o jornal, o que foi. Parece que uma pessoa se passava por advogado quando na verdade ela não era advogado, estava aí captando cliente, se dizendo advogado, quando na realidade assim não era. Procede essa situação? Sim, professor. Infelizmente, ainda hoje nós temos esses problemas, né? Pessoas se passando por advogado, isso é algo muito perigoso, porque essas pessoas elas têm um jeito de convencer o cidadão, principalmente as pessoas mais humildes, e acabam pegando procurações, tudo, e aí pode fazer um estrago grande. Nós tivemos um caso aqui em Bauru no ano passado, de uma pessoa que estava se passando por advogado para atender pessoas, principalmente beneficiários de previdência, né, de benefício previdenciário mesmo, aposentadorias por invalidez, auxílio-doença, prometendo um benefício aí irreal, e nós fomos alertados em relação a isso, e aí a OAB, a Comissão de Prerrogativas, Comissão de Ética, a própria Comissão de Direito Previdenciário, nós fizemos aí uma diligência e conseguimos que essa pessoa fosse presa em flagrante, porque não era advogado, mas fazia com que as pessoas, geralmente pessoas muito humildes, assinassem procuração, contratos de honorários, uma situação bem complicada. Então, a OAB também está atenta para essa situação. Infelizmente, ainda tem casos que acontecem em situações como essa, mas nós procuramos aí, até mesmo para resguardar o cidadão, porque depois, situações como essa, vai dar problema lá na frente, não tem como não dar problema. E aí a reclamação vai cair sobre quem, né? A pessoa não é advogado, o órgão de classe, a OAB, não pode tomar providências. Então, para que isso não ocorra lá na frente, para preservar tudo isso, a OAB tem essa preocupação e toma essas atitudes mesmo. E surge essa questão, né? Como toda e qualquer profissão, então o cidadão deve tomar um cuidado na hora de contratar o seu advogado, né? Perfeito. Advogado é uma relação de confiança entre ele e o cliente, é uma relação de pessoalidade. Então, a gente não pode contratar um advogado
porque alguém enviou cartinhas para sua casa oferecendo serviços de advogado, ou procurou uma associação de bairro, um clube, alguma instituição prometendo serviços, ou passou no seu bairro, ali na quadra que você mora, prometendo fazer um tipo de serviço. É muito complicado. O cidadão, quando vai contratar o advogado, ele tem que ter em mente essa questão de saber quem é o advogado, ter referências. Olha, mas eu nunca contratei um advogado antes. Mas certeza que um parente, um vizinho, um amigo conhece alguém para indicar. Importante essas indicações, saber onde é o escritório daquele advogado, porque amanhã ou depois você precisa tirar uma dúvida, você precisa verificar alguma ocorrência, você sabe onde encontrar o advogado. A gente recomenda, então, muita cautela na contratação de advogado. Procurem contratar pessoas sérias, pessoas que não prometem algo irreal, porque isso não existe, né? E em qualquer caso de dúvida, em qualquer problema na relação cliente-advogado, aí você consegue procurar a OAB para ter um respaldo, né? Como qualquer outra profissão, a advocacia também acaba tendo alguns problemas com alguns poucos advogados, né? Temos aí excelentes advogados, eu sou advogado, atuo e tenho excelentes colegas trabalhando, mas também temos, repito, como qualquer outra profissão, algumas pessoas que acabam aí desvirtuando da profissão. E a questão é como que a OAB está atuando nessa situação? Então, em relação àqueles que não são advogados, nós temos essa vertente de investigação, de procurar buscar elementos para tomar as providências legais. Esses casos requer uma providência policial. Agora, em relação aos colegas que são advogados, mas que infelizmente acabam se desviando, né, da conduta ética, a OAB também toma providência, inclusive a instituição, professor, é um pouco cobrada pelos advogados por ser rígida nesse ponto, mas a OAB faz questão de levar a sério a questão da infração ética do advogado, de primar pela boa conduta do advogado. Então, nós temos os processos éticos, nós temos aqui em Bauru também a comissão de ouvidoria, que é uma comissão que faz excelentes atendimentos aí, e pontes entre cliente e advogado para resolver as questões. Nós temos, então, esses procedimentos para que o mau profissional ele seja afastado da carreira. Nós não queremos isso. Nós queremos uma advocacia forte, uma advocacia a serviço do cidadão, uma advocacia que cumpra bem o seu papel de defensora da lei, do direito, né, de defensora da Constituição. Tá ótimo. Doutor Alisson, eu agradeço a sua presença, os esclarecimentos para o nosso telespectador e abro aí os últimos segundos para as suas últimas palavras. Eu é que agradeço, professor. Nós estamos sempre à disposição lá na Comissão de Direitos e Prerrogativas. Essa comissão é uma comissão voltada para os colegas advogados que enfrentarem algum problema no exercício da profissão, pode nos procurar. Mas fora isso, a OAB tem inúmeras comissões, muitas delas voltadas à comunidade e está de portas abertas para aquele que precisar do serviço da OAB. Ótimo. Eu agradeço a você, nosso telespectador, por nos privilegiar com a sua audiência. Muito obrigado. Querendo participar, mande e-mail para direitoseu@fibbauru.br. Até o próximo.